Oi, pessoal. Meu nome é Michele, né? Eu já trabalhei com vocês a disciplina de recuperação de áreas degradadas e hoje eu vou falar um pouquinho então sobre licenciamento ambiental, tá? Para o curso técnico, no caso à distância, né? E também no presencial. Então, começando, o que seria o licenciamento ambiental, né? A gente vai ver que o licenciamento ambiental ele está envolvido com muitas leis, é uma área que envolve bastante a parte jurídica. Então, na verdade, o licenciamento ambiental ele é um processo administrativo, tá? Que ele vai ser, então, emitido pelo órgão ambiental competente. A gente vai ver que conforme o empreendimento, né, o tamanho do empreendimento, se ele abrange o território nacional, vai ser o IBAMA, por exemplo, o órgão competente. Se ele for um empreendimento regional, né, no estado, por exemplo, ele vai ser licenciado, no caso, no Rio Grande do Sul, pela FEPAM. E se for um empreendimento a nível municipal, né, que uma degradação bem localizada, ele vai ser, então, licenciado pela Secretaria do Meio Ambiente do município. Então, ele vai licenciar, na verdade, a localização, a instalação, ampliação e a operação de algum empreendimento e também de atividades, né, que utilizam os recursos ambientais. Então, esses empreendimentos eles têm que ter ser potencial, né, poluidoras do ambiente, né? Aqueles empreendimentos então que podem causar degradação ambiental. E a gente vai ver então depois mais para frente quais são esses empreendimentos que na verdade têm que ser licenciados, né, para poderem operar. Então eu postei na plataforma também essa lei 6.938, né, de 1981, que foi a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e é ela então que rege, né, o licenciamento ambiental, é nela que diz por que somos obrigados, né, a licenciar certas atividades. Então, na verdade, a gente também vai ver que o estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental, na verdade, não é o único estudo ambiental exigido, né, em alguns empreendimentos. Essa parte eu não vou entrar tanto a fundo, porque vocês tiveram a disciplina de análise de impacto ambiental, que trata bastante dos EIAs, né, e das RIMAs. Então, essa parte eu não vou me aprofundar muito, mas tem um material também na plataforma disponível para quem quiser estudar mais esse assunto. As licenças ambientais, então, a gente vai ver que são diversos procedimentos que a gente tem que fazer até conseguir ter a licença ambiental, né? Então, estas licenças foram estabelecidas pelo esse decreto, né, 99.274 de 90, que regulamenta, então, aquela lei que eu citei anteriormente, que é 6.938 de 81, né, como eu falei para vocês, ele é envolve muita legislação, né, e também detalhada nessa resolução do CONAMA, que é 237 de 97. Então, segundo essas legislações, né, o primeiro que a gente vai solicitar vai ser a licença prévia. A licença prévia, né, que é chamada também de LP, é aquela licença que primeiramente quando a gente vai iniciar o planejamento, né, quando a gente tiver a licença prévia em mãos, né, a gente vai começar então o planejamento, desculpa. Depois a gente vai ter então a licença de instalação, que é chamada de LI, né, que na verdade ela vai autorizar o início das obras de construção para o estabelecimento das instalações e da infraestrutura. Então, só depois de termos a LI em mãos que a gente pode começar, então, a construir, né? E depois que nós tivermos a obra, né, já com a obra concluída, a gente vai solicitar aos órgãos competentes, né, a LO, que é a licença de operação, que é então a que a gente precisa para que o estabelecimento funcione, né? Claro que aquele estabelecimento, no caso, é que necessita de licenciamento, tá? Então, depois que a gente tiver a LO, a gente pode começar então a operação das atividades ou o serviço. Então, as licenças ambientais, elas podem ser expedidas isoladas ou sucessivamente, tá? Vai depender, então, da natureza, das características e da fase do empreendimento ou atividade. Vocês, como técnicos ambientais, provavelmente vão receber, vão ser procurados, né, por empresas que, na verdade, muitas vezes já estão instaladas, já estão operando e nem sequer têm a LP. Tá? Então, no material que eu mandei para vocês também tem diversas possibilidades, né?
que ocorre que muitas empresas, elas às vezes não estão regularizadas, né? E elas procuram justamente um técnico em meio ambiente para regularizar. E daí é muito mais complexo porque não foi feito o trâmite correto, né? Primeiro ter solicitado a ALP, depois a LI, né? E depois a LO. Mas daí são vários casos, né? Eu não vou ter como tratar de cada um. Então, todas essas licenças a gente vai ver que elas têm que ser publicadas, tá? Então, a Lei 10.650 de 2003, ela estabelece então que deverão ser publicados no Diário Oficial e ficar disponíveis, né, em fácil acesso público, para qualquer pessoa que queira ter acesso a esses dados, né, elas poderem ter. E também as suas respectivas renovações, né, e a respectiva concessão. Porque essas licenças, elas têm prazos, tá? E conforme o prazo, elas têm que ser renovadas. Então, todas essas renovações também têm que ser publicizadas. Então, quando a gente for fazer a publicação dos pedidos de licença, tanto da licença quanto da renovação e das respectivas concessões, sempre nesse documento tem que constar, então, né, o nome da empresa e a sigla, né, se ela tiver sigla, a sigla do órgão onde requereu a licença, que a gente vai ver conforme o empreendimento é o órgão que a gente vai buscar para solicitar tal licença, a modalidade da licença requerida, né, se é LI, LP ou LO, a finalidade da licença, o prazo de validade e o tipo de atividade que será desenvolvida conforme aquelas categorias que são obrigatórias fazer licenciamento e o local de desenvolvimento da atividade, que esse local também vai estar relacionado, né, com o órgão competente. Então, além dessas que eu falei para vocês, tem outros tipos de licenças que têm legislações específicas. Eu vou trazer algumas para vocês saberem que a área de licenciamento ambiental é uma área que a gente tem que estar bastante atualizado, porque seguido surgem novas legislações, a gente tem que estar sempre acompanhando isso. Então, por exemplo, para explorar uma jazida, né, lavras de jazida, que trabalham com combustíveis líquidos e gás natural, tá? Então tem uma resolução do CONAMA, que é 23 de 94, e nesse licenciamento, então a gente vai emitir uma licença prévia para perfuração e depois vai ter uma licença prévia para produção para pesquisa. Então tem, além da prévia, tem essa outra licenciamento. Um outro exemplo é o licenciamento ambiental de agroindústrias de pequeno porte. Então, nesse tipo, né, a gente tem que pedir uma licença prévia de instalação, que é LPI, que é, no caso, quando a gente está trabalhando com abatedouros e estabelecimentos que processem pescados, por exemplo. Depois que tiver a LPI, vai pedir, então, uma licença única de instalação e operação. Então, nesses casos de agroindústrias de pequeno porte, elas têm um outro trâmite, tá? Por exemplo, também licenciamento ambiental simplificado de sistemas de esgoto sanitário. Então, nesse caso, a gente pede uma licença ambiental única de instalação e operação. No caso de projetos de assentamentos de reforma agrária, também é uma licença de instalação e operação, que é chamada de LO. Uma licença ambiental de novos empreendimentos destinados à construção de habitações de interesse social, né? Uma coisa hoje muito... está em ampliação, né, nas várias cidades, né, tem essas habitações, né, de cunho social, então vocês podem ser procurados para fazer essa documentação. Então, sabem que, né, nesse tipo de empreendimento a gente pede uma licença única, que é a licença ambiental compreendendo a localização, instalação e operação. Não precisa passar por todos aqueles trâmites, tá? Então, para vocês saberem quais atividades são licenciáveis. A lista é bem grande, né, das atividades, vou citar algumas, por exemplo. Extração e tratamento de minerais, daí todas aquelas, desde pesquisa com mineração, lavra a céu aberto, né, todas essas precisam ser licenciáveis. Indústrias de produtos minerais não metálicos, indústrias metalúrgicas, tem uma lista imensa, né? Aqui na região de Santa Rosa a gente está no polo metalúrgico, então aqui seguidamente as pessoas os biólogos, né, técnicos do meio ambiente são procurados, né, para renovar a LO ou para quando é um empreendimento novo, né, para fazer todo o procedimento. Então todas aquelas que manipulem, né, aço, produtos siderúrgicos, metais não ferrosos, enfim, a lista é imensa. Indústria mecânica também precisa, né, de licença ambiental. Indústria de material elétrico, eletrônico, comunicações, de madeira, né? Toda a cidade possui uma serraria,
alguma que trabalhe com fábrica de chapas, né, com MDF. Santa Rosa também tem o polo moveleiro, né, que também manipula esse tipo de material. Então, essas indústrias têm que ter a licença ambiental. Indústria de papel e celulose, borracha, enfim, qualquer indústria que tenha algum impacto ambiental. A lista continua, né, eu falei para vocês que ela é bem grande. Indústria de produtos de matéria plástica, produtos alimentares e bebidas. Então, aqueles matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas, fabricação de conservas. Então, essas pequenas agroindústrias também precisam de licença ambiental. Indústria de fumo, obras civis, né? Então, quando vão construir uma rodovia, canais para drenagem, aberturas de canais, transposição de bacias hidrográficas, né? Tudo precisa, então, de um licenciamento ambiental. Também a parte de transporte, terminais de depósito, turismo. Tá? Então, essa parte eu vou deixar para vocês estudarem mais. Então, aqui falar um pouquinho sobre os órgãos ambientais, então, para qual a gente deve solicitar esta licença, né? Às vezes as pessoas erroneamente pensam que nós, como técnicos em meio ambiente, que daremos a licença. Não, nós vamos solicitar essa licença, né? Quem vai emitir a licença, na verdade, é o órgão ambiental. Então, só para vocês saberem, né, como que o CISNAMA está estruturado, né? Então, que o CISNAMA, ele rege, né, boa parte, então, dessa legislação. Então, o CISNAMA, ele tem um órgão superior, que é o Conselho do Governo, que, na verdade, ele vai assessorar o presidente na toda a parte da legislação voltada ao meio ambiente. Depois, a gente vai ter o órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente. O órgão executor, na verdade, que vai ser o que vai licenciar as atividades a nível nacional, né, vai ser o IBAMA. Os órgãos seccionais, né, vão ser as entidades de administração pública que estão direta ou indiretamente relacionadas, né, e as fundações associadas à proteção da qualidade ambiental. E os locais, né, vão ser então as entidades municipais, que a gente vai ver que são as secretarias municipais, que quando é um empreendimento a nível local. Então, como eu falei para vocês, né, quando a gente está a nível da União, né, quem licencia é o IBAMA, né? Então, em aqueles empreendimentos que são localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil ou em país limítrofe, né? Então, quando envolve além do nosso território, mar territorial, né, que também são águas internacionais, né, plataforma continental, na zona econômica exclusiva, terras indígenas também a nível do IBAMA, unidades de conservação no domínio da União, como por exemplo os parques nacionais, né, que são reservas para preservação ambiental, né, por exemplo o Parque Nacional das Emas, por exemplo, ou qualquer empreendimento lá, então quem vai licenciar é o IBAMA. Aqueles empreendimentos que estão localizados, então, em mais de um estado, por exemplo, um empreendimento localizado no Rio Uruguai, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Então, ele abrangeria 2 estados, então não vai ser nem a FEPAM, nem o órgão competente de Santa Catarina. Quem vai licenciar a atividade vai ser o IBAMA. Aqueles cujos impactos ambientais, então, ultrapassem os limites territoriais do país, tá? Então, alguma coisa que extrapole o nosso território também é o IBAMA. E também aqueles impactos relacionados, então, com energia nuclear, né? Além, então, que trabalhem com material radioativo, eles vão ter que ter também um parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E também aqueles bases ou empreendimentos militares, também é o IBAMA que licencia. Então, a gente vai ver que fora isso, né? Então, o próximo que a gente vai ver são os órgãos ambiental estadual, né? No caso aqui do Rio Grande do Sul, quem faz o licenciamento é a FEPAM. Então, a FEPAM vai licenciar empreendimentos localizados em mais de um município, tá? Então, por exemplo, qualquer município que abranja 2 municípios vai ser, né? Então, a FEPAM. Quando em unidades de conservação a domínio do Estado, e não então os parques estaduais, como por exemplo o Parque Estadual do Espinilho, o Parque Estadual do Turvo, né, no Noroeste do Rio Grande do Sul, qualquer empreendimento naquela área, quem licencia é a FEPAM. Localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais APPs. Então, por exemplo, nós temos uma nascente dentro de um município e querem construir uma ponte perto daquela nascente.
Quem vai licenciar por ser uma APP vai ser a FEPAM, então, cujos impactos ambientais ultrapassam os limites territoriais de um ou mais municípios, também é o órgão estadual. E também delegados pela União aos Estados e ao Distrito Federal por instrumento legal ou convênio. Então, é uma das queixas de quem trabalha na FEPAM, né, que muitas vezes o IBAMA até seria a cargo do IBAMA, alguns empreendimentos, e eles repassam para o Estado fazer esse licenciamento. Então, eles estão bem sobrecarregados, né, geralmente são bem poucos funcionários nessa área. E quando não compete a FEPAM, né, então vai competir então ao órgão ambiental municipal, que são as secretarias municipais, que também muitas vezes carecem de mão de obra, né? Além de ter conhecimento, né, sobre um assunto, elas também muitas vezes estão bastante sobrecarregadas por terem bastante trabalho, né? Então, vou falar rapidamente sobre os procedimentos, né, como é que a gente faz para pedir as licenças, tá? Quais são os caminhos, tá? Então, o primeiro que a gente tem que solicitar, né, que é a licença prévia, que é aquele, então, que após sendo aprovada, ela vai, então, na verdade, aprovar a localização e atestar a viabilidade do empreendimento. Então, primeiro a gente tem que consultar ao órgão licenciador competente, né, e depois disso, no caso, vai depender se é o IBAMA, FEPAM ou Secretaria do Meio Ambiente Municipal, e vai definir, então, o estudo ambiental necessário. Se for um estudo ambiental um empreendimento muito impactante, nós vamos ter que fazer o EIA, né, o estudo de impacto ambiental. Depois, então, o órgão competente vai elaborar o termo de referência, e esse termo de referência, então, é disponibilizado, então, para o empreendedor. E o empreendedor, então, vai elaborar, né, os estudos ambientais. Após ele ter, né, os estudos ambientais, ele vai solicitar, então, a LP, né? E após, então, o órgão competente publicar a LP, nós podemos passar para o próximo passo, no caso, né, que é a LI. A LP, ela pode ter renovação não pode exceder 5 anos, tá? Então, tem gente que começa a fazer o empreendimento e depois acaba parando. Se exceder 5 anos, todo o processo, ele vai ser arquivado. Então, tem que começar do zero. Depois nós teremos a LP e vamos, então, solicitar a LI, né? Que é ela, quando aprovada, vai permitir a instalação do empreendimento. Então, o empreendedor vai entregar ao órgão licenciador o detalhamento do projeto, né, de engenharia e dos planos e programas dos projetos ambientais. Depois, então, vai ser publicada essa solicitação da LI em diário oficial, né? Após a aprovação, o órgão competente emite, então, a aprovação do plano básico ambiental e vai, então, emitir um parecer técnico conclusivo e a concessão da LI. Então, o empreendedor vai publicar a LI. O órgão licenciador, então, ele é obrigado a acompanhar as instalações, durante as instalações, né, para ver se não tem nenhum problema. E a validade da LI, então, ela é no máximo 6 anos, tá? E depois, então, a gente vai solicitar a LO, que é, então, o que a gente precisa para realmente operar. Então, o empreendedor solicita a LO e apresenta, então, um relatório sobre os atendimentos condicionantes da LI. Porque, muitas vezes, o órgão competente, ele exige várias coisas na LI, né? Vários itens. Então, isso vai ser fiscalizado se realmente foi atendido. Depois, então, é publicado, né? Todos os passos são publicados, a solicitação da LO. O órgão licenciador analisa o relatório, né? Aquele que diz se atendeu as condicionantes da licença de instalação. Vai realizar as vistorias nas instalações e depois disso, então, ele o órgão competente vai emitir o parecer técnico conclusivo e a concessão da LO. Então, o empreendedor pode publicar a LO, né? E ele vai ter, então, essa licença de operação. A renovação da LO, então, ela deve ser realizada com a antecedência mínima de 120 dias da expiração do prazo de validade, tá? Então, sempre o empreendedor tem que cuidar para ela não vencer.
Outra coisa também interessante é que os órgãos licenciadores, ele acompanha a execução dos programas de monitoramento e também as vistorias com análise de relatórios periódicos, tá? Então, elas sempre devem ser apresentado pelo empreendedor. É ele que tem a obrigação de fazer esses documentos. No caso, o empreendedor, né, ele não tem conhecimentos, ele vai solicitar a um profissional, né, que o faça. A validade da LO, então, ela é do mínimo de 4 anos e máxima de 10 anos, tá? Vai depender do empreendimento. Então, aqui só para finalizar, o órgão competente, tá? Ele tem o poder de modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação. Ele pode até mesmo suspender ou cancelar uma licença expedida, tá? Nesses casos, quando no caso o órgão descobrir, né, que houve violação ou inadequação de qualquer condicionante das normas legais, ou também se houve omissão ou falta de descrição de informações relevantes que subsidiam a expedição da licença. Então, quando ele percebe que o profissional que fez o estudo, ele omitiu dados importantes, depois de já ter liberado a licença, ele pode muito bem cancelar essa licença em qualquer prazo, tanto a LI, quanto a LP, quanto a LO, tá? Então, ele tem esse poder. E também quando se tem quando é descoberto depois de um tempo que esse empreendimento pode causar graves riscos ambientais e à saúde, o órgão ambiental também pode muito bem suspender essa licença, tá? Então, pessoal, foi um resumo bem resumido do conteúdo. Então, vamos acompanhando, né? Essa é uma disciplina que realmente ela requer muita leitura, muito estudo. Vocês viram que ela tem uma legislação imensa, então a gente tem que estar bem atualizado e cuidando todos os passos, né? Porque a gente vê que é uma parte bem burocrática dentro da parte do meio ambiente. Então, eu vou deixar atividades agora após a aula para vocês fazerem aquela atividade avaliativa. E eu vou postar junto ali o prazo, né, para vocês não perderem os prazos e fazerem então as atividades para poderem então fixar melhor o conteúdo. Tá bom? Obrigada.